Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Tá a fim de comprar uma camisa nova, um tênis novo, um boné, uma sunga? Uma sunguinha pra dar o tibum na piscina? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não perca mais tempo, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, valeu? Agora, bora aí pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Que é muito importante. Klay Thompson muda tudo pro Miami Heat. Vídeo aqui do Camisa 30, né? Vamos aqui conferir o que o nosso mano Camisa 30 tem pra falar sobre Klay Thompson em Miami. Klay Thompson que volta a usar o número 11, hein? Pro delírio dos saudosistas, voltaremos a ver Klay Thompson com a número 11 na camisa. Olha só que coisa maravilhosa. Enfim, bora aqui assistir o vídeo. Bora. Klay Thompson está de malas prontas para o Miami Heat. Ele chegou a um acordo de rescisão com o Dallas Mavericks, o que o transforma imediatamente em agente livre, depois de 2 temporadas em Dallas, com a média de pouco menos de 13 pontos por jogo. O mais impressionante não é para onde ele está indo, é como chegou até lá. Há 2 semanas, o Dallas Mavericks afirmou publicamente que não estava negociando um buyout com Klay Thompson. Brad Siegel colocou isso no papel em 8 de agosto. Confia. Fontes confirmaram que não haviam conversas ativas. 3 dias atrás, Mark Stein informou que Dallas não havia se movido dessa posição desde meados de junho. E na sexta-feira, o buyout saiu. Klay Thompson está de saída para o Miami Heat e o Mavericks não recebeu absolutamente nada em troca de um jogador tetracampeão. Nenhuma escolha de segunda rodada, nem um jovem, nada. Então, em algum ponto dentro dos últimos 13 dias, alguma coisa quebrou. E quando você reconstrói essa linha do tempo, encontra um duelo de paciência que durou o verão inteiro entre um dos executivos mais espertos do basquete e a diretoria mais paciente da liga. Pat Riley venceu esse duelo sem abrir mão de um único jogador, uma única escolha de draft ou um único dólar que ele já não tivesse guardado. E isso é extremamente relevante, porque quando Giannis Antetokounmpo foi oficialmente negociado com o Miami Heat, ficou claro que a franquia tinha um problema sério de espaço. Isso aí tem que ser falado. O velho trabalhou nessa off-season, hein? Depois de anos hibernando, né, em repouso, o velho resolveu trabalhar. Trouxe Giannis, trouxe Tim Hardaway Jr., trouxe agora o Klay Thompson. O velho tá trabalhando. Tem que dar a César. Passamento ofensivo. Klay Thompson, coincidentemente, resolve exatamente esse problema. Até o fim desse vídeo você vai entender exatamente como o Miami conseguiu isso, se Klay Thompson realmente conserta a bagunça que o time fez do próprio elenco durante o verão e por que o final mais bonito possível do basquete está oficialmente morto. Galera, antes de a gente continuar, deixa eu dar um aviso pra vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então, pô, se você acompanha os vídeos aqui do canal Camisa 30 frequentemente e você ainda não, na moral, se inscreveu, deixou o like, faz isso, pô. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou da chegada de Klay Thompson ao Miami Heat. Fez tudo isso, podemos voltar pro vídeo, tamo junto. Pra entender como esse momento é estranho, é preciso voltar um pouco no tempo, porque também é necessário lembrar o que Klay Thompson deveria estar fazendo nesse exato momento. Há 2 verões, ele deixou para trás a única franquia que já conheceu. 13 anos no Golden State Warriors, 4 títulos, a outra metade da melhor dupla de armadores arremessadores já formadas. E sinceramente, os sinais já estavam no ar. Bastava olhar para quão estranha foi a sua última temporada em Golden State. Klay Thompson está pedindo socorro, só não vê quem não quer. Em julho de 2024, ele encerrou os Splash Brothers e assinou um contrato de 3 anos e 50 milhões de dólares com o Dallas Mavericks. No papel, fazia todo sentido. O Mavs vinha de uma campanha nas finais de NBA. Luka Doncic tinha 25 anos. Kyrie Irving estava em grande fase. Klay seria o terceiro homem de um time contente. Nossa, o foda é que o último jogo do Klay no Golden State foi terrível, né, cara? Aquele jogo contra o Kings no play-in. Nossa senhora. Foi a pior despedida possível pro Klay, mano. Foi horroroso aquele jogo. Recebendo passes do melhor jovem ofensivo da liga, perseguindo o quinto anel com um peso menor nos ombros. Era isso que ele havia assinado. Mas avançando para a temporada passada, dá para perceber que esse plano não se concretizou. E a estatística dele dói de ler. Klay teve uma média de 11,7 pontos por jogo, a mais baixa de toda a sua carreira. Mais baixa até que a do seu ano de estreia. Ele começou apenas 8 jogos na temporada inteira, o que é bem triste quando você para pensar. Esse é um homem que começou todos os grandes jogos de uma dinastia durante uma década inteira. E ali estava ele, saindo do banco por um time em reconstrução aos 36 anos. Então se é assim, por que tanta gente ainda queria Klay Thompson? Porque tanta gente é forte.
Tanta gente é uma expressão muito forte aqui. Olhando para dentro da estatística feia, existe um número que ainda o torna extremamente desejável. Ele continua acertando 38,3% das bolas de 3 pontos. Uma média de 2,9 bolas de 3 convertidas por noite em menos de 22 minutos de quadra. Sim. O que é excelente se tratando de um cara que veio do banco temporada passada, tá? O Klay Thompson matando 38, 39% das bolas de 3, tendo ali 2, 3 bolas de 3 convertidas por jogo, cara, tá lindo, tá? Se ele entregar isso no Heat, com um pouquinho mais de minutagem e tal, cara, tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Sim, as pernas estão mais velhas, a defesa claramente caiu, e a capacidade de criar seu próprio arremesso se foi junto com as lesões. Mas o arremesso de 3 nunca foi embora. Ele liderou o Mavs em bolas de 3 em cada uma das últimas 2 temporadas. Minuto por minuto, isso ainda é um dos arremessos mais confiáveis que dinheiro pode comprar. Klay Thompson sabia exatamente o que ainda tinha e no que queria investir nisso. Ele mesmo disse numa live aleatória na Twitch, quer competir por um título, não necessariamente vencer um, mas a chance de tentar. Quer um papel em um time que faça uma boa campanha nos playoffs, seja nessa temporada, seja na próxima. Esse é praticamente o único objetivo dele agora. E aqui está o que torna o capítulo de Dallas genuinamente triste. Tudo aquilo pelo que Klay Thompson havia assinado foi desmontado enquanto ele ainda estava de uniforme. Em fevereiro de 2025, 7 meses depois de sua chegada, Luka Doncic foi negociado com o... Cara, isso foi uma sacanagem tão grande, né, mano? Porque o principal motivo que fez o Klay Thompson ir pra Dallas foi pra jogar com o Luka. Entendeu? Pra jogar com o Luka, pra ser, né, municiado pelo Luka. E aí, meses depois dele chegar, Dallas troca o Luka. Tipo assim. Bizarro, cara, assim. O azar do Klay foi uma coisa brutal, assim. Los Angeles Lakers. O jogador franquia, a razão principal de Klay ter ido pro Dallas, Bizarro. foi embora na troca mais chocante da década. A demolição não parou por aí. Da história, não da década. Da história. Jason Kidd saiu do comando técnico. Dusty May assumiu. Toda a operação foi reconstruída em torno de Cooper Flagg, com Masai Ujiri, o homem que montou o time campeão de Toronto, agora comandando a diretoria. O que, Excelente GM o Masai Ujiri, tá? Tem que ser falado. aliás, é o caminho certo para Dallas. Mas pense no que isso significa se você é Klay Thompson. Assinou um contrato de 3 anos para perseguir... Caralho, o que é isso, Cooper Flag? Mas pense no que isso significa se você é Klay Thompson. Ó, meteu um ticamama. Meteu meteu o Michael Jackson, o Cooper Flag, cara. Que isso, Cooper Flag? Uma hora dessa, garoto? Que isso? Assinou Que isso, moleque? contrato de 3 anos para perseguir um anel ao lado de Luke Curry, e no terceiro ano, o jogador-chave está em Los Angeles. O técnico que te recrutou se foi, e a diretoria que assinou com você não existe mais. Todo mundo que vendeu esse plano a ele já deixou o prédio. Ele virou uma peça de 36 anos, com currículo de campeão, no time que está construindo para 2029. Então todo mundo já via esse divórcio vindo de longe. A briga era pelos termos. Segundo Brad Siegel, Dallas colocou o Klay disponível em conversas de troca ainda no fim de maio. O pedido era simples. Ele estava com um contrato expirando de 17,5 milhões de dólares. Então, nos deem alguma coisa. Uma escolha de segunda rodada, um jogador jovem, qualquer coisa. Por 3 meses, a liga respondeu com silêncio. Siegel informou que havia times interessados, mas nenhuma negociação extensa de fato. Eu não acredito muito não, cara. Eu acho que os times não demonstraram interesse em trocar pelo Klay pelo simples fato de que eles sabiam que em algum momento eles iam poder pegar o Klay sem abrir mão de nada. Porque era óbvio que Dallas ia se livrar do Klay de alguma forma. Esse papo de que Dallas não ia dar o buyout, de que Dallas não queria dar buyout, cara, era só pra ver se alguém, no desespero, dava uma second pelo Klay. Porque eu acho que o buyout do Klay era algo já previsto quando começou a off-season. Acho que se você abrisse ali o planejamento do Masai Ujiri, o buyout do Klay Thompson já estava no planejamento. Eles só não fizeram um buyout antes porque eles estavam vendo se alguém, por alguma razão, cedia uma second pelo Klay. Mas eu acho que o motivo dos times não terem ido atrás do Klay antes é porque os times estavam esperando o óbvio, que era Dallas dar buyout no contrato do Klay Thompson. Né? Então, não é que os times não queriam o Klay. Eu acho que os times só sabiam que, cara, não tem por que eu abrir mão de ativo agora, porque eu vou conseguir pegar o Klay Thompson de graça. Né? Vou conseguir assinar com ele depois. Então, acho que foi muito mais por isso do que, nenhum time quer o Klay Thompson, nenhum time vê valor no Klay Thompson. Não.
Acho que os times só estavam esperando ele ficar livre. Aconteceu. Pense no motivo. Por que algum time negociaria por Klay, mandando de volta 17 milhões em salários, equivalente por um arremessador de banco de 36 anos, se todos já vinham que, esperando, ele poderia se libertar por Exato. centavos? Por que pagar um preço cheio em julho por algo que você vai para liquidação em setembro? Dallas sabia disso também, e por isso cavou trincheira. Christian Clark, do The Athletic, informou que Klay ficaria feliz com o retorno para casa, em Los Angeles. É um garoto de LA, filho de Michael Thompson. Cresceu em volta daquela franquia. Segundo Jake Fisher, o forte interesse do Lakers e Heat foi exatamente o que deixou Dallas hesitante em fazer o buyout logo de cara. A franquia, que tinha acabado de viver a negociação de Luka Doncic, não tinha pressa em entregar outro arremessador querido ao Lakers de graça. Enquanto isso, a coisa foi parar no mais alto escalão. Stein informou o contato direto entre o próprio Masai Ujiri, presidente da equipe, e Klay Thompson, conversando pessoalmente sobre como isso terminaria. Fontes de Stein disseram que Dallas preferia negociar, se possível. E o tempo todo, o Miami estava na frente da fila, torcendo por um buyout. Por trás do impasse, havia um relógio correndo. Dallas tinha 16 jogadores com contrato padrão e o limite é 15. Alguém teria que sair antes da abertura da temporada, não importa o que acontecesse. A cada dia, a liga inteira sabia que Dallas teria que se movimentar, eventualmente. E o Dallas sabia que a liga sabia disso. Não havia como blefar. É o teorema Negrali, né? Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe. E há um detalhe que deixa a vantagem de Dallas ainda mais frágil. O Mavs está abaixo da linha do Luxury Tax. Então o buyout quase não economizava dinheiro real para eles. Normalmente, o jogador devolve o que seu próximo time vai pagar a ele. Então, se Klay assinasse um contrato pequeno em Miami, Dallas recuperaria pouco. Toda a posição de 3 meses se resumia, então, a tentar espremer uma escolha de segunda rodada, que nunca veio. Agora, virando para o lado do Miami Heat. De fora, a off-season do Heat parecia estar indo ladeira abaixo em câmera lenta. De dentro... Que isso, calma aí, pô. Eles estavam jogando o jogo do trapaceiro paciente e o rastro do dinheiro prova isso. Vamos começar pelo grande movimento. Em junho, o Heat esvaziou o armário por Giannis Antetokounmpo. Tyler Hero, Kelly Ware, Haywood Highsmith, Kasparas Giacosionis, 3 escolhas de primeira rodada e uma troca por uma de segunda saíram pela porta, em troca do 2 vezes MVP, Giannis e Bobby Portis. Boa troca. Resumindo em uma frase, Saiu barato. A verdade é essa. Saiu barato. o Heat ficou com o melhor jogador da negociação e pagou por isso basicamente com todo o seu arremesso e boa parte da profundidade dela. E aí piorou. Norman Powell caminhou para o Chicago Bulls como agente livre. Depois, o próprio Miami Heat anunciou, durante a coletiva de apresentação de Giannis, que havia outro avião para pousar. Só que LeBron James acabou não vindo. Decidiu assinar com o Philadelphia 76ers, mesmo com o Miami sendo favorito nas casas de apostas com 45% de probabilidade. Depois... Pô, durante um breve período eu comprei muito LeBron em Miami, tá? Eu comprei demais. Depois, Bradley Beal, com quem Miami havia conversado antes da Free Agents, renovou com o Clippers. Pô, esse eu achei que ia pra Miami, hein? O Bradley Beal eu tinha convicção de que ia pra Miami, porque fazia muito sentido ele ir pro Heat, né? Me surpreendeu ele renovar com o Clippers, cara. Surpreendeu. Por 2 anos e 3,2 milhões de dólares. E é aqui que a coisa para de parecer fracasso e começa a parecer plano. Reportagens indicaram que o Heat deliberadamente segurou o dinheiro que ainda tinha disponível, esperando para ver se Klay Thompson se libertaria. Barry Jackson informou que DeMar DeRozan queria a mesma exceção de 5,5 milhões de dólares que o Miami estava reservando. E o Heat disse não, porque estavam guardando. Muito inteligente o Heat, porque pro que o Heat tem de elenco, faz muito mais sentido um Klay Thompson do que um DeRozan. Muito mais sentido. Cara, você tem um garrafão com Giannis e Bam Adebayo. Você precisa de arremessadores. E você precisa de arremessadores especialistas em catch and shoot. Então o DeRozan, que é um cara que não arremessa de 3, é um cara que, né, só arremessa de mid-range e de curta distância, e que precisa muito da bola pra jogar, e que defensivamente é um nada, não faria sentido. Klay Thompson, Tim Hardaway Jr. são jogadores que fazem muito mais sentido pra esse elenco do Heat do que o DeRozan. E foi exatamente quem Miami trouxe. Então, pra mim, o Pat Riley foi bem demais nessa off-season. Bem demais. Ele escolheu os alvos certos. Guardando aquela cadeira. Chegando em meados de agosto, o cenário era esse. O Heat havia perdido a criação de jogadas de Tyler Hero, o pontapé ofensivo de Norman Powell, ficado sem LeBron James, sem Bradley Beal e ainda recusado DeMar DeRozan. É um time que acabara de trocar por um astro, cuja carreira inteira é definida por adversários montando uma parede na pintura, isso soaria como má administração, a não ser que cada movimento apontasse para um único. Pô, o Klay Thompson é um cara bonito, né? Vamos falar a real aqui? O homem é bonito. O homem é... E como combina com Miami, hein?
Cara, o Klay Thompson combina muito com o Miami. Puta que pariu. Barry Jackson, do Miami Herald, informou que o Heat escolheu Klay Thompson em vez de Bradley Beal de forma direta. Ethan Skolnick, que cobre esse time diariamente, já havia previsto o final ainda em julho. Acreditava que o Heat acabaria com Klay Thompson sem precisar negociar nada por ele. Foi exatamente isso que aconteceu um mês depois, quase palavra por palavra. As regras salariais explicam por que essa paciência era segura. Klay Thompson ganhou 17,5 milhões de dólares nessa temporada, e pelo acordo coletivo, um jogador que passa por buyout ganhando acima do mid-level não pode assinar com nenhum time acima do primeiro apron salarial. Traduzindo, os contenders mais caros da liga estavam legalmente banidos dessa disputa antes mesmo dela começar. Segundo Bob Marks, o Miami estava 10,6 milhões de dólares abaixo do primeiro apron, com 3 vagas abertas. Metade do mercado nem podia entrar na disputa. E o Miami construiu esse espaço, vaga por vaga, o verão inteiro. Tim Hardaway Jr. assinou por 6,5 milhões do primeiro Boa contratação. dia da free agency, deixando cerca de 5 milhões do mid-level intactos. Cada movimento do verão deixou a cadeira de Cara, olha, El Patron. Klay Thompson vazia, esperando por ele. Pat Riley já rodou exatamente essa jogada antes. Aura. E da última vez, terminou com o arremesso mais famoso da história da franquia. Em 2012, Ray Allen, veterano do Hall da Fama, aceitou bem menos do que valia no mercado para se juntar ao Miami Heat estrelado. Um ano depois, estava parado naquele canto da quadra no jogo 6 das finais, acertando a maior bola de 3 da sua carreira. E o Miami nem está escondendo. Cara, o pior é que existem semelhanças com esse movimento, né, cara? Trazer o Klay Thompson lembra muito o movimento de ter trago o Ray Allen naquela... É que o Ray Allen naquela época era melhor do que o Klay Thompson é hoje. O Ray Allen era melhor, né? Mas assim, também um dos melhores arremessadores da história, veterano. Tem semelhanças. Que esse é o modelo. Segundo a descrição de Brad Siegel, o plano é trazer Klay Thompson para um papel parecido com o de Ray Allen na era do Big Three, formado por LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade. Um cara de catch and shoot, com experiência de campeão, futuro Hall da Fama, entrando ao lado de Ben Adebayo e Giannis Antetokounmpo para segurar o perímetro do time. Isso leva à pergunta que os torcedores do Miami Heat têm hoje. Klay Thompson realmente conserta esse time? Sendo honesto, Consertar é uma palavra forte, mas ele ajuda muito. Tá? Ajuda muito, o encaixe é muito bom. ele conserta o maior problema que esse time tinha, que era o espaçamento de quadra. O Milwaukee Bucks passou uma década vendo defesas fecharem a pintura contra Giannis, e o Miami Heat estava prestes a herdar exatamente esse problema, com um elenco de arremessadores ainda pior do que o Bucks jamais colocou em quadra. A projeção de escalação do Yahoo depois da troca tinha Davion Mitchell na armação e Andrew Wiggins na ala, e chegou a perguntar abertamente quem, afinal, ia levar a bola até o ataque. Klay é um remédio específico para Davion Mitchell, pô. isso. Cara, a galera subestima muito o Davion Mitchell. O Davion Mitchell é um muito bom armador, tá? Muito bom armador. Mesmo na pior temporada da carreira dele, acertou 38,3 de 3 em volume real. E as defesas ainda saem correndo atrás dele na linha de 3 como se fosse 2018. A memória daquela partida de 60 pontos contra o Indiana não desaparece. Colocado no canto, ao lado de um Ben Adebayo rolando pra cesta e um Giannis indo pra cesta, montar uma parede na pintura passa a custar caro em cada posse de bola. Então isso é um conserto. Mas é preciso que os torcedores do Heat entendam. Ainda existe algo quebrado, que é a criação de jogadas. Tyler Hero está em Milwaukee, Norman Powell está em Chicago. Davion Mitchell é um defensor de ponto de ataque e não exatamente um criador de jogadas. Klay Thompson nessa fase da carreira não dribla mais. A capacidade de criar seu próprio arremesso se foi junto com as lesões há anos. Então não aposte em meia quadra nos playoffs, quando a defesa isola Giannis e troca marcação em tudo. Quem vai quebrar a linha de defesa? Giannis teve média de 27,6 pontos por jogo, com 62,4% de aproveitamento dos arremessos, em 36 jogos na temporada passada. Então o motor ainda está lá. Mas o motivo da jogada com Ray Allen ter funcionado em 2013 é que LeBron James e Dwayne Wade criavam espaço para aquela bola de 3. E alguém precisa criar espaço para as de Klay. Depois tem a defesa. É hora de ativar o protocolo Point Giannis. É Point Giannis neles. O atleticismo Fácil. e o impacto defensivo de Klay naturalmente Fácil. diminuíram. Essa é só a versão educada que o Bleacher Report colocou no ar. A real é que os playoffs literalmente caçam jogadores como o Klay. Uma escalação de fechamento com Klay Thompson e Tim Hardaway Jr. juntos são dois alvos parados lado a lado. E toda a identidade de Eric... Não, mas o Heat não vai fechar jogo com os dois juntos. E outra coisa, sabe outro cara que tá sendo subestimado? O Andrew Wiggins. O Andrew Wiggins ainda é um ótimo ala também. É um ótimo ala. O Andrew Wiggins, inclusive, é um cara capaz de criar o próprio arremesso, tá? Então, tô falando, vocês estão subestimando muito esse time do Heat, cara. Posture é construído em cima de nunca Eu acho que a galera tá vendo problema onde não tem. Você entende?
dar um alvo de graça ao ataque adversário. Bem, Adebayo apaga muitos erros, Giannis apaga ainda mais, mas são 48 minutos de jogo. A conta da idade deveria preocupar um pouco. Giannis completa 32 anos em dezembro, Klay Thompson completa 37 em fevereiro, Bobby Portis tem 31. E a profundidade jovem por trás deles está vestindo camisas do Milwaukee Bucks agora. Quem tem que preocupar com idade é INSS, irmão. Verdade é essa. A janela é agora, numa A conferência idade é psicológica. Celeste em que o New York Knicks é o atual campeão e LeBron James, Tyrese Maxey, Joel Embiid, VJ Edcombe e Jaylen Brown formam um dos quintetos titulares mais assustadores da história da NBA. Sem falar no Boston Celtics com Jason Tatum e Paul George. Você não Nossa, que imagem amaldiçoada, né? Tatum e Paul George. Meu Deus do céu. pode comparar esse elenco ao Miami Heat de 2013, o time em que Ray Allen entrou. Isso não é um campeão adicionando seu ornamento final. Klay dá sentido ao conjunto e pode ser a diferença entre a parede funcionar ou custar caro. O que ele não pode ser é o armador, o defensor de ala e o banco inteiro, tudo ao mesmo tempo, aos 36 anos. Então, o que Mas o Heat não contratou o Klay Thompson pensando nele sendo isso. O Heat contratou o Klay Thompson pra ele arremessar de 3 no corner. Pra ele ficar paradinho no corner matando bola de 3. Aproveitando da gravidade do Giannis. Pra isso que eles contrataram o Klay Thompson. Inclusive, a minha dúvida é se o Klay vai ser titular ou reserva nesse time. Porque talvez usar o Klay vindo do banco, como ele veio em Dallas temporada passada, talvez seja uma boa forma de utilizar ele. Talvez seja a melhor forma de utilizar o Klay. Porque aí você deixa ele menos vulnerável defensivamente e aproveita o que ele tem de melhor, que é o arremesso. Só que aí, qual que seria o esquema? Seria usar o Klay em lineups juntas do Giannis, entendeu? Então, durante ali o jogo, você senta ali os seus titulares, mantém o Giannis em quadra e traz o Klay. Aí eu acho que é uma forma excelente de você utilizar o Klay Thompson. Ao mesmo tempo, usar o Klay como titular e o Tim Hardaway vindo do banco também não é ruim. Até porque o Tim Hardaway, temporada passada, foi um dos melhores reservas da liga. Então, essa é o tipo de dúvida boa pro técnico. É uma dúvida boa, porque eu acho que tanto o Klay como o Tim Hardaway tendem a ter impactos bem semelhantes, tá? Então, a minha dúvida nem é se o Klay vai ser uma boa adição, se ele vai ter um bom impacto. Eu acho que ele vai ter um ótimo impacto. A minha dúvida é como ele vai ser utilizado, vindo do banco, sendo titular. Agora, ele junto do Tim Hardaway, isso não vai acontecer. Nunca que o Spoelstra vai utilizar os dois juntos. É um ou outro, tá? Essa ideia de fechar o jogo com Hardaway e Klay Thompson não existe. Esperar sobre tudo isso. Sobre Dallas, eles jogaram uma mão de pôquer de 3 meses e erraram. Se você rastrear a frustração até a raiz, ela nasce em junho, não em agosto. O mercado de troca para um arremessador de banco de 36 anos, com 17,5 milhões de salário, nunca ia aparecer. E todo comprador da liga conseguia ver a liquidação chegando no calendário. O quadro geral em Dallas continua correto. Cooper Flag é o futuro, a contratação de Dusty May é real, as contas estão limpas e a lógica de reconstrução... A Dallas tá indo bem, cara. A Dallas fez uma off-season bem correta. A única coisa que eu teria feito diferente em Dallas seria trocar o Gafford e o PJ Washington. Eu já teria trocado os dois na off-season. Mas fora isso, cara, Dallas fez tudo corretinho. Draftou bem, apesar da escolha do Morris Johnson ter sido bem questionada. Eu, inclusive, fui um dos que questionou. O jogador em si é bom. Faz sentido com a timeline do time, faz sentido com o encaixe, com o Cooper Flag. Ele e o Cooper Flag juntos, cara, é uma dupla defensiva excelente em potencial. Ainda tem ali um Derek Lively voltando de lesão, né? Então, a minha questão com a escolha do Morris Johnson é o valor da pick. Eu acho que naquela escolha, Dallas tinha opções talvez melhores do que o Morris Johnson, tá? Mas o jogador em si me agrada. Ainda mais vendo que eles pegaram o Dusty May para ser o técnico, né? O cara que treinou o Morris Johnson. Então, draftaram bem, acho que fizeram algumas movimentaçõezinhas interessantes, assim, né? Trouxeram o Santi Aldama, que é uma ótima. Então, eu acho que a off-season de Dallas foi bem correta. Bem correta. Construção de Masai Ujiri é A única coisa que eu teria feito diferente, igual eu falei, teria trocado o Gafford e o PJ Washington.
Mas nessa mão específica, Pat Riley intimidou o Mavs. Sobre Klay Thompson, ele escolheu a perseguição pelo anel em vez do final poético. Na minha visão, ele quer conquistar mais um título sobre Stephen Curry e Draymond Green, porque o final de conto de fadas estava ali, disponível. Fontes ligadas à equipe indicaram que o Golden State Warriors receberia Klay de volta de braços abertos, para encerrar a carreira ao lado de Curry e Draymond, se aposentando onde as faixas de campeão estão penduradas. Ele disse não a tudo isso, por uma chance de ficar parado num canto de quadra em junho e importar. E dá pra entender, a situação do Warriors hoje é bem triste. E o homem já assinou mais de 300 milhões de dólares em contratos. Dinheiro deixou de ser o ponto há muito tempo. Ele tá sossegado, o homem tá vivendo a vida. Ele mesmo disse qual é o ponto agora, naquela live na Twitch. Não é nem um anel, é a chance de ir atrás de um anel. Sobre o Miami, acho que fizeram mais um movimento vencedor. Primeiro em junho, quando conseguiram o melhor jogador da negociação por Giannis Antetokounmpo. E de novo na sexta-feira, quando conseguiram exatamente o arremessador que faz aquela troca de junho funcionar de verdade, sem abrir mão de um único ativo. Enquanto metade dos contenders da liga assistia de fora, do outro lado do vidro do apron salarial. Se vencer o verão vai se transformar em vencer alguma coisa que realmente importa, depende de perguntas que Klay Thompson não pode responder sozinho. O Knicks é o campeão, o Cleveland está carregado, LeBron James e Jaylen Brown agora são companheiros de equipe. O que ainda sou estranho de falar em voz alta. E a escalação de fechamento do Miami tem 3 jogadores acima dos 31 anos e nenhum armador em quem eu confio totalmente. E aí, qual a sua opinião? Eu gosto do Davion Mitchell. Não se esquece de comentar, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima. Cara, eu acho que o Heat vai dar muito trabalho, tá? Eu não acho que vai ser a temporada onde o Heat vai ser campeão. Talvez nem chegue nas finais de conferência. Mas eu acho que o Heat vai ser um time forte, cara. Vai ser um time forte, vai ser um time que vai chegar bem no playoff. E a adição do Klay Thompson, ela é muito boa, cara. Eu vejo com muito bons olhos a chegada do Klay. Acho muito bom mesmo. E você, gosta? Manda aí nos comentários.